Para os irmãos que porventura se esqueceram, né? Estamos aí fazendo exposições no livro de João, o Evangelho segundo escreve João, e o versículo-chave deste livro é o capítulo 20, versículo 31, onde vai falar que estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Estes o quê? Estes milagres, estes sinais. Então nós estamos vendo aí em todo este livro, todo o propósito do livro é mostrar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E a palavra-chave deste livro é a palavra crer. Então, é nos levar a crer, de fato, que Jesus é o Cristo prometido, Filho de Deus. João, capítulo 5, nós leremos do primeiro versículo ao versículo 18. Certamente, essa é uma mensagem para o seu coração nessa noite, e serve para todos nós uma grande reflexão. A palavra do Senhor nos diz assim, João 5. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Louvado seja o Senhor. Feche os seus olhos. Coloque-se diante de Deus mais uma vez. Peça a Deus que te ilumine nessa noite. Que você possa, de fato, se desligar dos problemas, das coisas, e se ligar agora na palavra do Senhor. Peça ao Senhor que fale ao seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós louvamos, nós adoramos, nós agradecemos o teu santo nome, porque o Senhor é fiel e o Senhor tem estado conosco. O Senhor tem nos sustentado em meio às lutas e provações, em meio às esperas da vida, em meio a tudo que vem contra nós. Ó Deus, e nesta noite nós nos deparamos com este texto e desejamos ouvir a sua voz. Fala conosco, Pai. Desejamos de fato e de verdade compreender a sua verdade, a sua vontade.
para de verdade compreender a sua palavra e aplicá-la em nossas vidas. Em nome de Jesus, a Deus, nós desde já oramos e agradecemos. Amém. E amém, Jesus. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, talvez você está aqui nessa noite e você já se frustrou muito com muitas pessoas. Pessoas que você acha ou achava que podiam estender as mãos a você e não o fizeram. Talvez você já se frustrou muito com muitas circunstâncias da vida. Porque coisas que pareciam ser passageiras passaram a ser crônicas e nunca passam, nunca acabam. Há coisas nessa vida que parece que nunca acabam. A angústia dessa vida que parece, às vezes, que nunca termina. Há aflições que nós passamos nessa vida que parece que ninguém sabe que nós passamos ou ninguém se importa que nós passemos. Tem coisas que, de fato, nós passamos nessa vida que tudo indica que nós estamos sozinhos. Não há esposa, não há esposo, não há pai, não há mãe, não há filhos, não há tios, não há primos, não há amigos por perto, não há quem nos compreenda, não há quem nos estenda as mãos, não há quem nos ajude, não há quem sofra o que nós sofremos. E às vezes nos sentimos dessa forma, de fato, sozinhos, largados, esquecidos, desprezados. Parece às vezes nessa vida que quando somos úteis, temos algum valor. Mas quando estamos em uma situação caótica de incapacidade, talvez física, talvez mental, emocional ou espiritual, as pessoas nos chutam, nos largam, nos desfavorecem. E aí já não somos mais bem requisitados, já não mais somos bem reputados diante dos olhos das pessoas. Pelo contrário, somos marginalizados, esquecidos, abandonados à míngua. Será que você já se sentiu assim alguma vez? Que as pessoas se aproximavam de você apenas por interesse, e quando não tinham esse interesse satisfeito, elas logo iam embora? Ou quando tinham esse desejo, essa necessidade satisfeita, logo depois iam embora? Você já se sentiu assim? Eu já me senti assim. Desprezado, sozinho, aflito, como eu disse logo no início do culto, no banco da espera. Parece que é um banco escuro, onde ninguém me vê, onde ninguém quer saber o que se passa comigo. Já me senti assim algumas vezes na minha vida. Um lugar de dores, sonhos quebrados. Às vezes nos sentimos assim. Jerusalém, irmãos, tinha muitos lugares santos, mas também tinha lugares de dor. Betesda era um deles. Havia 5 pavilhões, como diz o próprio texto, cheios de gente abandonada, gente esquecida, enfermos esquecidos, histórias interrompidas, esperanças frustradas. O nome Betesda, para quem não sabe, significava casa de misericórdia. Pelo menos deveria ser. É como se fosse um hospital esse lugar. Casa de misericórdia, que na prática se tornou casa de miséria. Casa de miséria. Deveria ser um lugar onde as pessoas mostrassem amor, compaixão, mas passa a ser um lugar de miséria, de esquecimento, de abandono, como muitos asilos hoje em dia, como muitos hospitais hoje em dia. Meus irmãos, ali não havia cura. Nesse texto, vai dizer que os enfermos ficavam ali esperando a cura.
Ali não havia cura. Inclusive, esse homem estava ali já há 38 anos, esperando pela oportunidade de ser lançado ou colocado no tanque para que fosse curado. Ali havia, na verdade, competição. Era uma disputa para quem entrasse dentro do tanque primeiro. No lugar onde deveria ser de misericórdia, era de miséria física, espiritual e emocional. Só o primeiro, entre aspas, era curado. Essa era a crença popular. Esse era o entendimento popular. Quem chegava por último morria esperando. Betesda, meus irmãos, é um símbolo da impotência humana. Betesda representa a velha aliança, incapaz de curar o homem. O pastor Hernandes Dias Lopes olha para esse texto e ele diz: o tanque de Betesda aponta para a incapacidade do homem, mas Jesus aponta para a plenitude e suficiência da graça na vida do pecador. Hoje nós vamos ver como Jesus entra num lugar de falsas esperanças, de frustrações, para revelar que Ele é maior do que esse lugar, que Ele é maior do que as dores das pessoas deste lugar, que Ele é maior do que qualquer Betesda possível nesta vida. Por isso, meus irmãos, o tema dessa mensagem é: Jesus é maior que Betesda. Nós vamos ver isso. Jesus é maior do que Betesda. E eu fiz questão de colocar entre aspas ali, porque Betesda nós vamos alargar este conceito de um lugar e ver um pouco mais do que acontecia naquele lugar. O primeiro ponto dessa mensagem é: Jesus é maior que a religião sem poder. Se você observar do versículo 1 até o 3, nós vamos ver aí: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Meus irmãos, aqui havia uma crença. A crença é de que aquele que entrasse no tanque fosse curado. Acreditava-se que havia um anjo que movia as águas. Mas ninguém era curado nesse lugar. É uma falsa religião. É uma falsa crença. O que é uma falsa religião? Baseada em falsas crenças, falsas promessas. É tipo o evangelho moderno, hoje, que promete felicidade àqueles que creem em Cristo, que promete cura, libertação a rodo, mas não acontece. É tipo o evangelho televisivo, que muitas vezes nós vemos na televisão, onde pessoas são curadas e de repente passa-se um certo tempo, essas pessoas voltam a ficar enfermas. São falsas esperanças, falsas expectativas, artimanhas psicológicas, promessas vazias, diabólicas. No versículo nós vimos que havia uma festa religiosa naquele lugar, em Jerusalém, perto do templo, e um tanque cheio de pessoas sofrendo, no versículo 2 e 3. E a pergunta que não quer calar é: como pode haver tanta religião e ao mesmo tempo tanta dor, tanto sofrimento? A única resposta é a seguinte: porque religião sem Cristo não muda ninguém, não muda a história de ninguém, não muda a vida de ninguém. Religião sem Cristo é o homem por si só, querendo alcançar uma bênção, seja ela uma prosperidade física, material, ou até mesmo emocional. Religião sem Cristo é uma religião vã, não vale a pena ser vivida. É como se fosse um castelo de areia, onde se cria, se promete, mas não se garante nada. Meus irmãos, eu destaquei aqui uma frase para a nossa reflexão, do
pastor e teólogo Chris Lee, os homens foram a Betesda por anos, mas continuaram os mesmos. Os mesmos. Pessoas frequentando uma religião, mas sem conhecer o Evangelho. Quantas pessoas estão assim em muitas igrejas? Estão vivendo um ritual, uma religiosidade, mas não conhecem de fato o Evangelho. E a religião oferece, sim, rituais, oferece tradições, oferece pavilhões, oferece movimentos externos, oferece promessas vazias, mas não oferece poder para levantar o paralítico da alma, para tirar o paralítico da alma, para fazer o paralítico da alma levantar-se e andar-se. Jesus, portanto, entra ali para mostrar que não é o tanque que cura, é o Cristo que cura. É Jesus que cura. É Jesus que tem o poder. Religião sem Cristo é religião vã, é religião enganosa. Mas onde Cristo entra, de fato e de verdade, a cura acontece. A mudança acontece. É impossível termos um encontro real, verdadeiro, com Cristo e não sairmos desse encontro transformados pela sua graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua compaixão com o homem pecador. E aí, meus irmãos, nós vamos ver, em segundo lugar, Jesus é maior que a superstição humana. No versículo 4 vai dizer assim: esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Se você vê aí, este versículo está entre colchetes. O que isso significa? Esse versículo significa, entre colchetes, que não há consenso entre os historiadores, entre os estudos dos manuscritos, não há consenso entre as traduções bíblicas, entre os teólogos, entre os estudiosos, de que, de fato, esse versículo é bíblico. Pasmem, viu? Não se assustem. Esse texto em colchetes, quando você vê um texto assim na Bíblia, significa que não há um consenso entre os grandes estudiosos de que esse versículo, de fato, é verdadeiro. Pode ser que seja, pode ser que não seja. Mas os historiadores da época, nenhum vai relatar que havia cura ali. Vão relatar que havia uma crença popular. E uma crença popular é aquela coisa, quando um diz uma coisa, o outro repete, e vai se contando aquele caso, naquele bairro, naquela cidade, naquela região, naquele estado, aquilo se torna praticamente uma verdade. Isso não acontece hoje? Muitos não dizem que rezar 300 Ave Maria faz com que as pessoas sejam curadas? Isso não acontece hoje? Muitos não dizem que se você pagar uma promessa daqui até lá, Aparecida do Norte, e você vai ser curado? Talvez até seja curado, mas não significa que foi o seu sacrifício que concedeu aquele milagre. O problema da crença popular é que quando você crê demais numa coisa, quando você é convencido de uma coisa, você passa a ver todas as coisas na sua frente com as lentes daquela coisa, com o óculos daquilo. Tudo que você vê, qualquer tipo de cura que você vê, você vai acreditar que é por causa daquilo que você fez. E não necessariamente por causa do que Deus ou Cristo fez.
Então, há aqui nesse texto, vamos dizer aqui entre aspas, um problema. Porque existe um versículo aqui que está dando base para haver uma cura, que um anjo, supostamente um anjo, movia umas águas, mas não há relatos históricos acerca disso e não há consenso entre os estudiosos acerca disso. Mas basicamente nós precisamos nos deter em o seguinte: era uma crença de que o anjo agitava a água e o primeiro que entrasse seria curado. Ou seja, era uma cura por sorte, ou uma cura por méritos. Era uma cura por corrida. Quem correr mais rápido vai ser curado. Era uma cura por méritos, pelo esforço próprio, contradizendo aquilo que a Bíblia nos ensina, que até no Antigo Testamento, nada do que o homem recebe é de fato por mérito humano, mas é sempre pela graça divina. Isso é o oposto do Evangelho. Tem até uma música muito bonita, né? De vez em quando eu me vejo cantando ela, né? Como é que é? É assim: move as águas, Senhor, move as águas. Se alguém rir, vai ter que cantar no meu lugar. A música é muito bonita. Ela só não tem respaldo consistente bíblico. Mas ela é muito bonita. Meus irmãos, eu destaquei outra frase aqui para nós. Dr. Carson vai dizer: Bethesda retrata a tentativa humana de alcançar cura pelos seus próprios meios. É exatamente o que identifica uma religiosidade, ou uma religião. A religião é o homem buscando a Deus. O Evangelho é Deus buscando o homem. A religião é ineficiente. O Evangelho é eficiente e suficiente. Não precisamos de nada mais, nada menos do que o próprio Evangelho na nossa vida. Jesus olha para aquele lugar e declara com sua presença: eu não preciso de água agitada, eu sou a água viva. Eu não preciso de anjo, eu sou o Senhor dos anjos. A superstição coloca o homem competindo um com o outro. Jesus coloca o homem descansando na graça. Porque não depende de quem corre primeiro, como diz Romanos 9, Romanos 11, mas de Deus conceder graça e misericórdia. Meus irmãos, em terceiro lugar, nós vamos ver aqui que Jesus é maior que a nossa incapacidade. Está anotando aí, Anabite? Anota aí. Jesus é maior do que a nossa incapacidade. Do versículo 5 ao 9. A palavra do Senhor nos diz assim: estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Meus irmãos, Jesus é maior que a nossa incapacidade, que todas as nossas limitações humanas. Este homem ficou ali 38 anos enfermo, esperando alguém colocar ele no tanque, mas ninguém fez isso. De fato, ele provou o que é ficar abandonado, sozinho, largado e sofrendo. 38 anos enfermo, 38 anos tentando, 38 anos perdendo, 38 anos ficando para trás. Você já se sentiu assim? Parece que todo mundo está indo para frente,
Todo mundo vai e a gente fica para trás. Já vai ficando para trás, parece que as coisas não fluem. Parece que as portas não se abrem. Enquanto todos corriam para a água, ele mal conseguia se arrastar. E aí Jesus chega perto dele e faz uma pergunta, que para alguns de nós poderia ser uma pergunta hilária. Queres ser curado? Imagine só, 38 anos esperando alguém colocá-lo no tanque para ser curado. Jesus chega e pergunta, você quer ser curado? É o que Jesus pergunta. Não porque ele não sabia, mas porque queria que aquele homem verbalizasse a sua incapacidade. Não é isso que o Evangelho faz com a gente? Muitas vezes o Evangelho vai esperar nós chegarmos no fundo do poço. Jesus vai esperar nós chegarmos no fundo do poço, no lamaçal, onde você já atolou, por exemplo, seus pés em muito barro. Eu já brinquei no barro e às vezes atolei, e às vezes batendo até no joelho, ou acima ou abaixo. Você não consegue sair daí sem a ajuda de alguém. Você fica preso. É exatamente isso que Jesus muitas vezes faz com a gente. Jesus espera o momento onde nós fiquemos atolados,